Fala galera, tudo bem? Eu sou o pastor Rainer Santos. Eu sou o Antônio Jonathan, beleza? E hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos sobre a história da igreja. Na semana passada nós fizemos uma live onde nós pudemos introduzir esse material e falamos como que a igreja surgiu, nas escrituras, né, o que havia já no universo que preparou e que ajudou na propagação do evangelho, a introdução ao mundo apostólico e as principais perseguições que havia na igreja. Isso mesmo. Amém? Então, seguimos. Nós estamos no período em que dois generais estão disputando o domínio do império. De um lado, nós temos Maxêncio com um grande exército, e do outro lado, nós temos Constantino com um pequeno exército. E tudo indicava que Maxêncio venceria essa batalha. Mas acaba que Constantino vence essa batalha. E Constantino atribui essa vitória ao Deus dos cristãos. Isso porque antes da batalha, ele teve uma experiência sobrenatural, onde ele via um símbolo no céu que dizia "Et signus has vincit", que significa, com este símbolo vencerá. A partir de então, ele pediu para que os seus homens desenhassem aquele símbolo nos seus escudos e nas bandeiras. Então ele foi para a batalha e venceu. Nesse momento, Constantino se torna cristão. E já em 313, ele promulga um decreto, o Edito de Milão, que põe fim à perseguição dos cristãos. Você deve estar se perguntando, e os cristãos que estavam presos e torturados? Deixa eu falar para vocês, agora eles são livres. Então, e aqueles cristãos que apostataram da fé? Pois é, agora essas pessoas, para muitos das igrejas, eram considerados como anátema, porque eles negaram a Cristo e adoraram outros deuses e até o próprio imperador. A igreja, ela está andando com tranquilidade, porque agora o imperador ele é cristão. E agora eles podem produzir, os bispos podem produzir textos em cima das escrituras. E os cristãos podem entrar livremente, então eles poderiam realizar os cultos, poderiam fazer tudo a público, porque agora a igreja estava livre das perseguições. Agora Constantino, quando ele olha para a igreja, ele vê que requer uma necessidade de estar no nível do império, porque naquele momento você só via pessoas humildes que se reuniam na casa para falar de Jesus. Agora ele olha para isso e fala, não, eu não posso entrar numa casa não comum, então o que eu vou fazer? Então ele vai e constrói templos, ele constrói basílicas, ele até reaproveita alguns templos pagãos para colocar cristãos lá dentro e falar que aquilo lá é a igreja. Então, e onde que ele pode ir num lugar mais comparado ao imperador, entendeu? Outro ponto que eles estavam abordando, que ele via também, é que na semana precisava ter um dia para se dedicar completamente para Deus. Então institui o dia do Senhor. E esse dia, hoje, é considerado domingo. E você mesmo, você que está pensando aí, agradeça ao Constantino, porque foi ele que constituiu o feriado semanal. Também não ficou só por aí. Ele olhou para a sociedade e via que precisava empregar valores cristãos à sociedade. Então, o que ele fez? Primeiro, ele proibiu, ele aboliu o abandono das crianças, ele aboliu a crucificação e ele aboliu as lutas nas arenas. E um ponto importante, que também irá marcar muito para a história mais para frente da igreja, é que Constantino, ele isenta os presbíteros e os bispos de trabalharem e de pagar impostos. Agora eles teriam que dedicar completamente às escrituras, aos estudos relacionados a Deus. No ano 330, Constantino resolve levar a capital do império para Constantinopla, cidade que leva o seu nome. Essa cidade era a antiga Bizâncio e hoje é a atual Istambul, que fica na Turquia. Essa ação gerou muita estranheza na população da igreja, mas para o império era estratégico que a capital fosse lá, porque a cidade de Constantinopla não ajudava nas batalhas e nas guerras, enquanto a cidade de Roma era uma cidade muito fácil de se invadir. Mas guarda essa informação, porque isso vai ser muito importante para você entender no final do vídeo. Mas a pergunta que não quer calar: Constantino se tornou mesmo cristão? Sabe, isso é meio difícil de dizer, porque na verdade Constantino levou a sua vida de forma meio cristã, sabe? Ele continuava com a adoração a outros deuses, porque ele se tornou cristão
porque ele foi ajudado em algum determinado momento. Mas ele tinha práticas pagãs, né? Ele não sabia ler, então ele não teve intimidade com as escrituras. Na verdade, assim, ele sempre dava palpites errados e coisas estranhas, e ele não era corrigido como um povo comum, né? Inclusive, parte das pessoas guardavam muita gratidão por ele, porque por causa dele o cristianismo se tornou oficial, legal, né? Então, assim, é meio difícil você dizer se Constantino se converteu mesmo. O que a gente sabe é que no final da sua vida, ele pede para ser batizado e ele se batiza. Então, você deve estar se pensando, nossa, que legal, só teve coisas que favoreceram o crescimento do evangelho e da palavra? Vai com calma, pequeno gafanhoto. Lembra do joio e do trigo que Jesus ele menciona em uma das suas parábolas? Então, nesse período, o joio ele começa a crescer na história da igreja, porque ele vai em busca de ganância, poder e autoridade. A ganância ele entra nesse período da história das igrejas. Pensa comigo, o bispo ele não pagava imposto. O bispo ele se alimentava bem, ele possuía ouro e ele morava em templos gigantescos. Agora ele faz parte da corte do imperador. Nesse momento ele pode influenciar o imperador com as suas ideias. Entendeu agora? O bispo ele deixa de ser aquela pessoa humilde que trabalhava para se sustentar. Agora ele ganha tudo de bandeja. Os cultos de adoração, antigamente marcados pela espiritualidade, pela sinceridade, agora estavam vazios dessas virtudes e cheios de simbolismo, né? Na verdade, foi nesse momento que a igreja começou a absorver diversos costumes do paganismo. Então, acontece que a igreja tinha costumes que não tinham muito respaldo na palavra. Com isso, a gente percebe que não só a igreja influenciou o mundo, mas o mundo também passou a exercer muita influência sobre a igreja, né? E o próprio imperador Constantino, ele pode ser o que nós consideramos de um grande evangelista, porque a sua conversão trouxe à luz a conversão de muitas pessoas. Mas nós não podemos atestar totalmente a sinceridade e espiritualidade dessas pessoas. A partir daqui surge o que nós chamamos de cristãos nominais, né? São pessoas que na verdade não carregam com verdade a sua fé, mas iam para a igreja todo domingo. E as pessoas, olhando para esse contexto onde a igreja estava se fundindo com o Estado, elas começam a tomar uma decisão, um passo radical para a sua fé. O monarquismo nada mais é que o movimento dos monges. No início, eram pessoas se isolando da sociedade, de forma eremita, ou seja, sozinhas, iam para o deserto se contemplar. Mas tempos depois surgiu o monarquismo cenobita, onde que pequenos grupos se isolam da sociedade para ir para o deserto em busca de contemplação, estudo dos manuscritos. E com o passar do tempo, voltando agora para o século IV, a igreja olhava para o monarquismo como uma coisa que não tinha muito de interesse para eles. Então, com o mais passar do tempo, os monges olhavam para a sociedade como de forma onde que eles se sentiam santos e a sociedade como pessoas pecadoras, que não podia se isolar. Para eles buscar a santidade, eles tinham que virar monge. E tinha esse entendimento. Outro movimento que surgiu em consequência da junção da igreja e do Estado foi o movimento dos donatistas. Os donatistas eram seguidores de Donatus Magnus. Eles não tinham vínculo nenhum com a igreja do império, porque eles foram aqueles que perseguiram os seus irmãos, né? Na verdade, eles consideravam que a nova igreja que estava surgindo e os antigos romanos que perseguiam a igreja que eles consideravam real, essas pessoas elas não eram dignas de capitão. Você lembra dos apóstolos? Você lembra daqueles que chegaram a prestar culto para o imperador para não perder suas vidas? Então, os donatistas não perdoavam essas pessoas. Eles não entendiam que eles eram cristãos também, sabe? Nesse período, por causa da paz, né, do império, que acabou favorecendo muito a progressão do evangelho, muitos intelectuais e bispos começaram a estudar melhor as escrituras, especialmente as cartas, os evangelhos, e a propor teologia de forma mais documental. E também nesse mesmo período de paz, houve pessoas que olhavam para as escrituras de forma
distorcida dos princípios cristãos. E é aí onde surgem novamente as heresias na igreja. Uma dessas primeiras heresias nesse período é de Ario. Ario olhava as Escrituras e olhava Jesus não como um ser divino, mas um ser sobrenatural criado por Deus. E não um ser divino, Deus, e que ele era eterno. Isso aconteceu em período ali de 318 depois de Cristo. E depois só foi ser refutado só em 325 no Concílio de Nicéia. Nesse período, desse período que ele iniciou até o Concílio de Nicéia, houve muitas guerras e conflitos dentro da igreja em relação a isso. E foi nesse período que Constantino, ele olha para aquilo e fala, não, a gente tem que ter ordem nesse lugar. A gente precisa trazer um norte para a igreja. A gente precisa iniciar um concílio. A gente precisa reunir essas pessoas e determinar se Cristo mesmo era divino, se Cristo mesmo era eterno ou era criado. E vale lembrar também que nesse período, depois que ocorreu o Concílio de Nicéia, onde que o arianismo foi condenado entre os bispos, houve a situação onde que os arianistas olhavam para isso e falavam, não, eu não acredito nesse concílio. Então o que acontece? Eles vão lá, falam, conversam com o imperador, e com isso ele consegue convencer o entendimento do imperador. Então ele volta atrás com esse entendimento e ele falava, não, que Cristo era um ser criado, que Cristo não era um ser divino, mas um ser sobrenatural, com vários poderes. E ele morreu com essa confissão de fé, tendo esse entendimento. Outra heresia muito conhecida na época era a heresia apolinária, né? Apolinário dizia que Jesus ele era uma pessoa normal, ele não era um ser divino. E na verdade, em algum momento no seu ministério, que na verdade Deus o possuiu, né? A semelhança do que Zeus fazia com os mortais na mitologia grega. E então eles não entendiam que Jesus era divino, mas em algum momento da vida ele foi possuído pelo divino e conseguiu realizar todas as coisas que realizou. E a outra heresia é o pelagianismo, que aconteceu em 410 depois de Cristo. Pelágio, ele tinha um entendimento que a gente não era tendenciado a pecar, mas sim a gente era livre a tomar as nossas escolhas, ou bem ou mal. E com isso a gente determinava o nosso fim, o nosso futuro, se a gente era condenado ou se a gente era salvo. E sempre era a mesma história. Surgiu uma heresia, era debatida entre a igreja, rolava muita confusão. Depois o imperador vigente naquele período tinha que intervir e ele mandava realizar um concílio. Nesses concílios, eles não debatiam necessariamente heresias. Na verdade, eles estabeleciam doutrinas. E tudo aquilo que posteriormente não concordasse com as doutrinas que eram fechadas nesse concílio eram então consideradas heresias. E existiram vários concílios. Como foi dito anteriormente, os concílios nada mais é que a reunião dos bispos e presbíteros daquela região, de várias igrejas, para debater sobre um assunto, uma doutrina. E uma delas, como eu já disse anteriormente, foi o Concílio de Nicéia, 325, onde Constantino reuniu toda a igreja, todos os presbíteros, todos os bispos, para estar voltando sobre como que era a natureza de Jesus. Se ele era filho, se ele era divino ou não, se ele era um ser criado ou um ser que era eterno. E tinha muitos esses conflitos. E dentro desse concílio chegou a uma conclusão que Jesus sim era um ser divino, não criado, mas gerado. Então foi gerado o credo niceno, quando muitas pessoas já conhecem isso. E também foi condenado o arianismo de Ario. Em 380 foi realizado o concílio de Constantino. O objeto de debate desse concílio foi a pessoa do Espírito Santo. Havia muitas dúvidas que queriam entender de que substância era formada o Espírito Santo, né? Se ele possuía a mesma estrutura, a mesma formação de Deus, o Pai e o Filho, né? E eles chegaram à conclusão que sim, que o Espírito Santo, o Pai e o Filho eram um só, portanto, tinham a mesma substância. Foi nesse concílio que a doutrina de Apolinário foi totalmente condenada. Agora estamos no Concílio de Cartago.
em 410 depois de Cristo. É nesse concílio que ficou marcado o famoso Agostinho de Hipona, uma pessoa eloquente. Essa pessoa ele começou a ter argumentos que debatiam contra o pelagianismo, que falava que Deus, sim, ele tem um controle da nossa salvação. Então, foi nesse período que foi convencido os bispos e condenaram o pelagianismo. Nesse período, como foi dito anteriormente, foram surgindo pessoas ilustres, pensadores, intelectuais, eruditos, pessoas eruditas, que davam razão à sua fé e se propunham a defender isso. Esse período foi marcado por uma apologética intensa. Na verdade, ser cristão já é ser apologético, mas especialmente nesse período foram quando as pessoas começaram a debater mais, a até levantar na mesa desses rótulos, arianos, pelagianos. Então, assim, nesse momento de apologética, muitos nomes surgiram, e um deles é um cara chamado Atanásio. Atanásio, ele foi um homem muito inteligente, que na verdade ele se propôs, ele se dedicou a sua vida a debater o arianismo. Ele era muito contra o arianismo, e por conta do seu debate tão intenso, ele chegou a ser expulso do império por 5 vezes, porque na verdade a maior parte das pessoas influentes, governadores, senadores, pessoas importantes do império, elas eram inclinadas à teologia diária, aquela que acreditava que Jesus poderia não ser Deus, porque ele poderia ser irmão de Deus, sabe? E eles tinham confusão sobre a natureza de Jesus. Então, Atanásio, ele se posicionou contra essa heresia, e isso trouxe alguns calos para a vida dele. Mas ao final, se concluiu sim que Atanásio estava correto e que Jesus era Deus. E o próximo homem erudito que a gente vai ver é Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia era um grande erudito. Ele se preocupava sobre narrar a história da igreja. Foi ele que narrou o acontecimento da conversão do Império Romano. E também foi ele que defendeu aquele credo onde que o Senhor enviou Constantino para salvar os cristãos, os seus irmãos. Outro nome de saber notável foi um cara chamado Ambrósio de Milão. Ambrósio era um fervoroso adversário do arianismo. Um dos seus feitos mais famosos foi repreender o imperador Teodósio por um ato de crueldade. Teodósio havia massacrado a população da Tessalônica para conter uma revolta. Ambrósio o obrigou a confessar e a se arrepender publicamente do seu erro. E agora o nosso próximo erudito é conhecido como João Crisóstomo. Ele é conhecido como Boca de Ouro, pelo simples fato da sua eloquência na hora da sua ministração. Os seus sermões, ele sabia usar e construir de forma que nenhuma outra pessoa conseguia fazer. Então, muitas pessoas viajavam de longe para escutar o João Crisóstomo. Outra pessoa de saber notável foi Jerônimo. Jerônimo, dentre todos os seus feitos, registra o de ter traduzido o cânon grego para o latim, que era a língua mais comum no Império Romano. Essa versão da Bíblia ficou conhecida como a Vulgata Latina. E agora para o nosso último erudito, chamado Agostinho de Hipona. Agostinho, para muitos reformadores hoje, é um dos eruditos mais famosos dessa época, porque ele debatia muito com Pelágio, onde ele afirmava que a salvação não está em nossas mãos, mas em Deus, porque foi Ele que nos elegeu antes da fundação do mundo. E também ele defendia que todos, a partir de Adão, pecaram contra Deus e foram destituídos da glória de Deus. Você deve estar se perguntando, caramba, Constantino governou por muito tempo. Mas não, foi bem assim. Na verdade, Constantino morreu no ano 337. E depois dele surgiram muitos outros imperadores. Um deles foi Teodósio, 379. Teodósio ficou conhecido por ter promulgado o Edito de Tessalônica. Era um decreto que obrigava todos os habitantes do império a se tornarem cristãos. E todos aqueles que eram contra essa medida eram mortos e assassinados. Olha só que contradição. No início do século, os cristãos eram perseguidos. Mas nesse ponto da história, os cristãos se tornaram os perseguidores. Foi nesse momento que a igreja começou a derramar sangue em nome de Deus. Nesse ponto da história,
o Império Romano foi dividido em dois: o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Né? Essa foi uma medida tomada para conter o avanço dos bárbaros, que a essa altura já estavam chegando aos pontos da Império Romano. A invasão de Roma e quebra de Roma. É nesse período que os bárbaros começam a invadir o território imperial. Aí você deve estar se perguntando: os bárbaros são aquelas pessoas brutas, aqueles iletrados, animais, estilos vikings? Não, na realidade, pelo contrário. Eles eram bem estratégicos. Eram aquelas pessoas que sabiam os pontos fracos do Império, sabiam a fraqueza do Império no sistema agrário, e por conta disso começou a atacar esses lugares onde que não tinha muitas tropas romanas. E você deve se perguntar como que ele sabia desses pontos fracos. E é uma coisa interessante, porque os bárbaros, por a igreja ser algo que tinha aquela ideologia do cristianismo, de trazer as pessoas para perto, de cuidar das pessoas, foi no momento desses momentos onde que os bárbaros eles começam a infiltrar nas tropas romanas. É nesse momento que ele vê, opa, tem uma oportunidade de ingressar nas tropas romanas. E é aqui que eu vou precisar achar os pontos fracos do Império para que eu dê informações para o meu povo invadir esses pontos. Então nada mais é do que isso. Nesses povos existiam os francos, existiam os germânicos. E um deles foi o povo germânico, que em 410 foi a primeira vez que eles invadem Roma e começam a atacar aquelas pessoas, começam a roubar, saquear ouro e tomar todos esses bens. Mas só em 479, onde que o rei germânico ele toma a cidade para si, e lá ele começa a reinar naquele lugar. Você deve estar se perguntando, e a igreja no meio desse tudo, no meio dessas invasões? Calma, meu jovem, é aí que a gente vai entrar na próxima aula, então não perca. E aí, pessoal, o que acharam da nossa aula? Entre a junção da igreja com o Estado. Então aí, comentem aí com a gente, curte, ativa o sininho, e é isso. O nosso objetivo aqui é levar o conhecimento para vocês se aprofundem no reino, desde o início, a sua origem, até os dias de hoje. Amém? Então, nós optamos por fazer nesse formato de vídeo, porque assuntos que são muito complexos, é muito difícil para passar por meio de uma live. Então, os próximos vídeos, e esse será postado no YouTube, né, como vídeo, mas terá sim uma live, entendeu? No mesmo horário de publicação do vídeo, nós estaremos online lá no perfil da CIA no Instagram, para que vocês possam enviar dúvidas, ou comentar, ou contribuir, porque lá a gente vai estar falando mais de um aspecto bíblico da história, né? Nesse vídeo nós nos limitamos a falar mais dos acontecimentos, dos fatos, dos nomes, né? Mas lá você pode, por exemplo, tirar dúvidas quanto àquelas heresias, né? A posição da palavra frente àquelas heresias e outras coisas que vocês tiverem dúvida sobre isso. Amém? Nosso objetivo aqui é de servir e nós estamos muito felizes com isso. Que Deus abençoe. Por favor, curta, compartilhe, comente, ative o sininho, manda para todo mundo, porque deu muito trabalho fazer e nós estamos muito satisfeitos com o resultado. Amém? Deus abençoe. Até mais.